Conselheiros, Quando você tiver com saudade de mim, vai lá me visitar, tá? Eu Gente, vou. boa tarde. Boa tarde. Dá um beijinho na frente. A nossa pauta ela vai ser bastante objetiva na sequência agora para a gente poder conseguir cumprir o horário. São itens muito objetivos, tá? Ainda na fala da presidência, daí como eu fiz na versão do secretário, objetivamente, eu chamaria o Dr. Giovanni, chama o Dr. Giovanni, porque é o seguinte, está em mãos dos senhores conselheiros uma tabelinha onde a gente tem do item 1 até o item 26 do regimento interno do CODEMA que foi aprovado, que ocorreu a seguinte situação. Na eminência de nós fazermos 2, 3 reuniões para discutir o texto, na hora de se enviar o texto para a publicação, equivocadamente foi enviado o penúltimo texto sem revisão ortográfica, sem revisão da ordem de numeração correta, porque não tinha sido feita essa alteração, e alguns outros detalhes. O Dr. Giovanni e eu iniciamos uma leitura logo após a publicação, para acompanhar se realmente o texto que estava lá publicado era, né? O Dr. Giovanni fez a maior parte disso, inclusive, e aí eu chamaria o Dr. Giovanni, que coordenou, junto da equipe de assuntos jurídicos, a finalização do texto lá, junto da nossa comissão de revisão do regimento interno, para objetivamente tirar qualquer dúvida que os conselheiros tenham. Se os conselheiros não tiverem dúvida nenhuma em relação à tabela, ele vai fazer um breve relato. Aí eu quero que conste em ata, que conste ciência do pleno, com aprovação, de que a gente vai publicar o novo texto com as correções que constam aqui na tabela, que eram do texto original final que foi aprovado na nossa reunião. Obrigado. Olá, eu fiz juntamente com o Carlos Alexandre essa revisão, depois a gente submeteu a apreciação também da doutora Andréa, no Secretaria do Meio Ambiente, e ela concordou, já está também caminhando internamente dentro da administração pública a tramitação necessária para que as correções aconteçam, mas essas correções só acontecerão se o Pleno aqui as aprovar também, não é? Muito bem. São 26 correções, algumas muito simples, outras um pouquinho coisa mais complexas, mas eu vou passar uma por uma, que assim não tem dúvida nenhuma, não aparece dúvida nenhuma se alguém tiver qualquer colaboração a dar, ou qualquer acréscimo a fazer, ou retirada de texto, mudança de alguma coisa, também podemos sugerir hoje para discutir, para encontrar uma solução. Mas, em tese, é o seguinte: se não mudar nada, o decreto já está publicado, já está valendo, né? O que a gente quer é só aperfeiçoar o decreto que já está valendo. Mas que ele já vale hoje, por exemplo, essa reunião de hoje está acontecendo sob a égide, sob o regramento desse atual regimento. Oi? Que fala o? O que o nosso novo regimento fala sobre o código? A gente está com o código? Está com o código. Para fazer isso? Normal. E a gente também passou para o jurídico. Se vocês olharem a tabela, é uma questão muito textual mesmo. Não tem nada que infringe aquilo que foi definido. Vamos perder a discussão. Não, a gente... são alterações, muitas delas são erros gramaticais, ou correções materiais mesmo. Depois vocês vão ver que é coisa bem tranquila, não tem nada... Ninguém está... A gente não quer uma lei publicada com texto de uma lei do conselho. Então a gente está primando também pela qualidade. Na verdade, o texto, ele foi feito... Tudo isso que eu vou falar para vocês já foi submetido ao Pleno, já está aprovado pelo Pleno. Tudo que hoje a gente está pedindo que seja corrigido aqui, já está aprovado pelo Pleno, porque é aquela redação. O que acontece é que, não sei se vocês já passaram, devem ter passado por isso, de você elaborar um texto, mandar para uma pessoa, depois a pessoa sugere algumas alterações, volta para você faz uma nova versão e tal, e quando vai encaminhar para alguém num outro departamento, em vez de mandar a última versão, você manda a penúltima, e aí complica tudo, né? Mas isso acontece sempre.
Isso acontece com alguma frequência, então é isso que deve ter acontecido aqui. A versão que foi encaminhada para o jurídico para depois ser publicada como decreto, transformada em decreto, deve ter sido uma versão anterior. A gente acha que é isso que aconteceu, porque só pode ter sido, porque alguns erros aqui não tem nenhuma lógica de ter aparecido no texto, no texto final, que foi aprovado pelo decreto. Muito bem, então a primeira correção que eu estou sugerindo aqui quando lá no preâmbulo ele diz assim que o CONDEMA foi regulamentado pelo decreto tal, como este decreto aqui está revogando expressamente este decreto 13874, é impróprio você colocar no preâmbulo do decreto que você está aprovando, você fazer menção ao decreto que você está revogando, Então, eu estou sugerindo que se mude isso para regulamentar, retirar essa frase, então ele vai ficar só como? Vai ficar, o Conselho Municipal CONDEMA, criado pela lei tal, tem o exercício de suas atividades, atribuições de competências regradas por esse regimento interno. Então, extrai aí do texto esse regulamentado pelo decreto 13874, porque esse decreto é o que está expressamente sendo revogado. Então, há uma impropriedade aí de você manter a menção desse decreto no novo decreto. Então, por isso que eu estou sugerindo a retirada. Eu não sei se o presidente ou a nossa presidente quer colocar em votação cada um dos itens, ou a gente faz uma explanação geral e no final, se houver algum destaque, alguém diz, eu quero um destaque naquele item tal. Então, beleza, a gente vota tudo de uma vez e se houver algum destaque, vota separado só o destaque, não é isso? Fica melhor. Tá. Então, a segunda alteração é só uma correção por um erro material mesmo, porque onde está escrito Comissão de Ética e Disciplina, CEC, saiu aqui no item 5 do artigo 4º, saiu Comissão de Ética, o nome correto é Comissão de Ética e Conduta, e saiu Comissão de Ética e Disciplina, Então tem uma correção que tem que ser feita, porque no capítulo lá, quando fala da comissão, o nome da comissão é Comissão de Ética e Conduta, e não Comissão de Ética e Disciplina. Então é só corrigir para esse item ficar de acordo com o artigo que vai tratar desse assunto. Depois, a terceira alteração, parágrafo 2º do artigo 12. Quando fala em par, na verdade é ímpar. Por que isso? Por causa do seguinte, poderia surgir, o que a gente está dizendo é o seguinte, que as pessoas são eleitas no início de um ano ímpar e terminam o mandato ao final do ano par, Isso foi muito bom quando eu coloquei essa regra no Conselho de Cultura, porque a partir de então nunca mais tivemos dúvida nenhuma de quando é que começava e quando é que terminava o mandato de ninguém. Porque começa em ano ímpar e termina em ano par. Então são 2 anos de mandato, não tem uma discussão, Quando a gente estabelece isso, uma regra, fica tudo muito claro. Isso já foi aprovado pelo Pleno, só que aconteceu? Quando a gente diz aqui 31 de dezembro do ano par, é o que está escrito aqui no parágrafo 2º, ele termina dizendo ano par, a gente está suprimindo um ano de mandato do conselheiro, na verdade, quando ele tem que terminar o mandato no ano ímpar. E o que é que esse parágrafo está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, em certas situações, pode acontecer do conselho, por qualquer motivo, não eleger os membros, os conselheiros do mandato seguinte. Então, o que o regimento aqui está fazendo? Ele está estendendo o mandato dos conselheiros por 4 meses, para dar tempo de corrigir isso, de fazer as eleições e tal. Que o ideal, claro, é fazer as eleições bem antes do encerramento do mandato das pessoas, mas quando isso não acontecer, tem essa regra de transição de estende por 4 meses o mandato. Só que podia acontecer o seguinte, a pessoa, como a gente está estendendo o mandato de quem está exercendo o mandato, estendendo por 4 meses, como é que fica a situação de quem assume
Depois desses 4 meses, o mandato dele vai ser só de 1 ano e 8 meses, e não de 2 anos. Então eu estou deixando claro isso, para não ter dúvida, mas eu comecei em abril, então eu quero mandato até abril, que eu tenho 2 anos de mandato. Eu comecei em abril, então eu quero mandato até abril daqui a 2 anos. Não vai ser assim, porque ele vai encerrar o mandato, ainda que comece em abril, ele vai ter que encerrar o mandato em 31 de dezembro de um ano par, de um ano ímpar, né? Então está deixando isso claro, tá? Para não ter dúvida, para depois não aparecerem reivindicações porque aí complica, né? Se você estender o mandato de alguém e depois o mandato do outro também está estendido, ou o mandato do outro está estendido, aí vira um problema. Vira um problema para fixar quando é o mandato das pessoas. Vira um problema. Então, começa em ano par, termina em ano ímpar. Acabou o problema, né? Muito bem. A outra correção é só para corrigir mesmo, que está escrito sessão com C cedilho correto. Como a gente está falando de uma sessão para aprovação, é uma sessão com 2 S, e não sessão com C cedilho, né? Aqui, antes do artigo 16, quando está escrito lá sessão 5 posse, é sessão 5 com C cedilha mesmo, porque é uma parte do regimento, né? Mas no parágrafo 2º, quando fala em sessão, não é sessão com C cedilha, é sessão com 2 S, porque é uma ocasião em que vai se reunir um grupo para decidir alguma coisa. Então é uma sessão com 2 S, né? Então, como houve uma impropriedade aqui, a gente está corrigindo. O inciso 1 do artigo 22, está escrito lá, sempre por escrito. Eu estou sugerindo para suprimir essa expressão, por quê? Porque em plenário é sempre comum que as pessoas façam requerimentos oralmente, né? Então, para que vai exigir que a pessoa faça um requerimento por escrito? Ah, não, o senhor para de falar e faz por escrito. Em plenário não dá. Em plenário não dá para fazer isso por escrito. Nesse caso, não é da entrega do requerimento, por exemplo, faz o requerimento. Não, pois é, quando a pessoa... Dar a disponibilidade de você fazer qualquer quem quiser fazer por escrito, pode fazer por escrito. Falando. Daí a gente faz... de organização, isso não atrapalha? Não, porque o texto pode ser aprovado depois, igual a gente vem fazendo. Houve várias situações que a gente propôs moção e ficou de trazer o texto na sessão seguinte, né? Aí aprovava o texto depois, mas aprovava na ata 1 a preposição da moção, então já ia para o diário oficial. O texto vem depois. Só para entender o método, não sobrecarregar a mesa. Não, é muito comum nos colegiados, isso as pessoas fazem oralmente as suas solicitações, depois então, o presidente pede, então o senhor faz favor, depois coloca isso por escrito para a gente poder incorporar. Mas está dizendo aqui, não, a partir do momento que ou faz constar da ata. A partir do momento que retira por escrito, ele não precisa entregar mais. Na hora da proposição. Não, mas não precisa. Está escrito. A partir do momento que ele se retira por escrito, essa é a minha colocação. Se retira por escrito, se ele fez na sessão, está feito. A obrigação passa a ser da mesa. Consta da ata. Mas aí é apresentada, né? Apresentada. Sim, mas às vezes o que acontece é o seguinte, veja só, se eu coloco essa expressão sempre por escrito, eu estou amarrando todo mundo dessa obrigação. Certo? Se eu suprimo essa expressão sempre por escrito, não fica proibido fazer por escrito. Mas também não fica obrigatório. Não fica obrigatório. Então o que acontece? É o bom senso do presidente, da pessoa que está fazendo a proposta, que vai isso dá sempre bem em qualquer colegiado. O que não pode você obrigar por escrito, porque aí você dificulta o exercício das funções do conselheiro. Às vezes eu tenho um conselheiro que veio de um segmento mais popular, uma pessoa mais humilde, e ela está no conselho. Ali ele faz a proposta, o conselho entende e vota pela moção do conselho. A própria diretoria executiva compõe o texto da proposta dele e no pleno seguinte vota o documento escrito. Então tem que ficar claro que a partir do momento que a pessoa fez a moção, fez a solicitação, isso sai da autonomia do conselheiro e passa a ser uma obrigação da secretaria executiva. Podia colocar no item aqui. Não é necessário, porque é assim.
É assim, se você suprime essa expressão, ela passa a acontecer dessa forma. Então eu posso fazer uma moção por verbal, oral aqui, e passa a ser obrigação da Secretaria Executiva. Eu entendo dessa Depende da situação. Fazendo uma sugestão que seria Não. trazer. Quando você fala aí, sejam apresentados oralmente, vírgula, com posterior texto efetivado pela diretoria executiva do Convênio. Pois é, o problema é o seguinte. O problema é o seguinte, eu sei que o Marco está escrito, mas ainda não terminou ainda. O problema é o seguinte, a gente está corrigindo só um decreto. As questões de redação já são superadas, isso já está resolvido lá atrás, naquela última sessão do ano passado. Não, a gente não pode. O que a gente pode, porque veja só, o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo, e vocês acreditam ou não na minha afirmação, é que isso aqui não estava na minha redação naquele dia. Não, João, não tem ninguém. A Kelly não está aqui. Mas a doutora estava. A doutora estava também. Então veja, o que acontece? O que foi aprovado? É por isso que eu estou insistindo. O que foi aprovado? Foi aprovado sem essa obrigação de fazer por escrito. Isso aqui não tem lógica. Isso aqui não tem lógica no plenário. Eu concordo com isso. Eu não estou colocando que não. Eu só estou analisando que a partir do momento em que se retira essa obrigação de ser por escrito, seja legal ou não, seja estando ou não, está no diário oficial, está aprovado. É o que vale. A partir desse momento, qualquer moção que será. Mas o que foi aprovado não foi esse texto. É isso que o que foi aprovado não foi esse texto, porque a gente está corrigindo. Nós estamos trazendo para vocês o texto que foi aprovado. E o que foi fazendo publicado prevalecer. foi no texto anterior, por Então, envio. desculpa, erro da Secretaria Executiva que não enviou o correto. Não, a gente já admitiu isso. A gente já Sim, falou que foi houve um erro foi, de aconteceu. envio. E ao invés de enviar o último texto corrigido, Oi? não foi a Secretaria, foi a presidência, né? Foi a diretoria executiva. Não, eu estou com erro, não é pessoal, gente. Tem que se desfazer dessas questões pessoais. A gente só está ajustando. Operação em si, só isso. Por favor, a partir do momento que se retira, nós vamos deixar. Por mim, eu estou de acordo, eu não estou contrário. Eu só chamei a atenção para trazer para a Secretaria Executiva e para a Presidência que isso passa a ser uma obrigação da Secretaria Executiva. Só isso. Não, mas em certas situações o texto é de tal forma complexo, eu sei, é de tal forma complexo que você não consegue assumir isso. E você, não, então tá, nós vamos redigir e você depois concorda. Não é assim. Senhores conselheiros, eu tenho um tempo de 30 minutos para a gente resolver isso. E aí vamos. Nós estamos discutindo um capítulo 3, que é direitos e deveres do conselheiro. Isso. Eu acho que não cabe ali explicar que vai ser responsabilidade. Isso deve estar escrito em outro lugar. Se ele tem razão, isso deve estar em outro lugar, não é aqui. Então acho que a gente pode. Não, tem que tirar. Concordo. Agora a questão que você está colocando é se isso da mesa resolverá está em outro lugar ou não. É outro ponto. Quer dizer, eu acho que aqui a questão é tira ou não tira. Porque senão a gente vai ficar. Eu estou de acordo de tirar. Mário está escrito agora. Mário está escrito. Porque isso não impede que, se no decorrer da reunião a pessoa faz a moção por escrito, seja votada na hora. Porque às vezes a urgência não dá para. Como já aconteceu no nosso conselho inúmeras vezes. Isso não é uma coisa que costuma dar problema, porque a gente não quer amarrar o conselheiro para ele ter que fazer sempre por escrito. Isso não dá problema. Senhores conselheiros, a minha preocupação foi a seguinte: nós aprovamos no último dia um texto. Na hora de enviar um arquivo que eu tinha, que eu mandei, que eu e a doutora Andréia, o senhor estava falando, eu e a doutora Andréia que estava lá administrando, eu encaminhei para a Secretaria Executiva o texto anterior. E ele não veio com as correções e com as sugestões que foi discutida pelo Pleno e votada pelo Pleno. Então, quando a gente fez uma lição de casa para ver a publicação, a gente detectou que era o texto que não tinha sido o texto final. Compromete, esse item que o senhor está levantando é pertinente,
está entendido e a sugestão de mudança de texto, ela pode acontecer sim. Eu posso fazer uma proposição na primeira reunião ordinária do novo conselho, eu ou quem for presidente, ou a gente sugerir enquanto conselheiros, e através de, porque agora o novo regimento dá autonomia para o conselho fazer ajustes do seu regimento dentro do pleno, já está dentro da regra nova. Aí a gente ajusta, porque foi um trabalho árduo e a gente vai ainda sofrer aprimorações naturalmente, aí, entendeu? Só que o que eu quero é o seguinte, é que a gente publique o texto que foi aprovado no dia, e a gente publicou o texto errado, e a tabela que o doutor está lendo, não é que ele está sugerindo agora, é o que tinha sido definido e aprovado na reunião.